Olá pessoal, eu sou Patrick Oliveira e esse é o segundo tutorial da nossa série sobre panorâmicas esféricas. No tutorial passado, usando uma lente de 8 mm e uma cabeça profissional de tripé 360, a gente descobriu e investigou o ponto nodal, que é o ponto sobre o qual a câmera deve girar para que a panorâmica não encontre um problema que chama-se paralaxe, que é aquela situação em que a imagem do fundo desliza em relação à imagem da frente. Como prometido, neste tutorial a gente vai ver como funciona e como se encontra o ponto nodal. A gente está aqui com uma lente adequada para a qual o ponto nodal já foi encontrado. A gente vai deixar essa lente de lado e vai usar uma lente, propositalmente, para o qual o ponto nodal não se ajusta. E a gente vai ver exatamente o que acontece. Então veja, aqui na frente eu tenho um tripé que vai servir somente de referência. Ele vai ficar aqui e entre o tripé e a janela deveríamos ter uma imagem só. Então veja, quando eu viro a câmera para a esquerda, o tripé se alinha com a faixa cinza. Quando eu viro a minha câmera para a direita, ele se alinha com a janela. Veja que nessas duas situações, tanto na esquerda quanto na direita, eu deveria ter exatamente a mesma imagem. Ou seja, este tripé deveria estar em relação ao fundo, ocupando o exato mesmo lugar. E claro, não é o que acontece, porque veja, quando essa câmera gira nessa cabeça, a ponta da lente deveria estar alinhada no eixo de rotação. E veja que ela não está alinhada, ela está à frente. O que significa então que quando a câmera vira para a esquerda, os objetos mais próximos dela ficam à direita da imagem. E quando a câmera vira para a direita, os objetos próximos dela ocupam espaço à esquerda. Este tipo de erro, já bastante reduzido pela nossa montagem, é o erro que impede que as panorâmicas esféricas sejam feitas em situações onde temos objetos próximos e objetos distantes. E essa é uma situação típica na qual é impossível fazer uma panorâmica com essa montagem tradicional do fundo da câmera. Agora eu vou trocar a lente para a lente adequada, a lente para a qual já fizemos o ponto nodal. E com a outra lente a gente vai ver que vai funcionar. E agora, com a lente de 8 mm, adequada para essa montagem e, claro, bem mais adequada para uma foto panorâmica esférica, eu consigo ter a lente exatamente em cima do eixo de rotação. Veja que a câmera agora gira. Deixa eu gravar isso aqui. Veja que a câmera agora gira e a lente está, a ponta da lente está totalmente parada em torno do eixo. E veja que agora o nosso tripé, que serve de referência e que está alinhado com as faixas vermelha e cinza, agora permanece alinhado, mesmo quando eu giro a câmera para a direita e para a esquerda, fazendo disso que se vê, ou seja, essa imagem do fundo, incluindo o primeiro plano e o plano do fundo, uma única coisa, que é o que tem que ser a panorâmica. Porque quando alguém navega numa panorâmica esférica, não é possível ver os objetos movendo em paralaxe. Tem que haver uma imagem sólida, que seja ela toda o preenchimento ou o revestimento do que seria essa esfera da panorâmica esférica. Uma vez que o ponto nodal já está definido, que durante o movimento da câmera não há paralaxe, seguimos para a próxima etapa. A próxima etapa consiste em quantas fotos eu vou tirar e como que eu vou virar a minha câmera. Isso não é aleatório, não deve ser, e a gente tem que ter bastante critério nisso. E a dica é a seguinte: veja que o nosso tripé de referência está no centro da imagem. Quando eu movo a câmera para a direita, ele se move para a esquerda, e é claro, para a direita quando a câmera vai para a esquerda. Eu vou transformar
o meu plano de 180 graus, que é a abertura que essa lente tem, em 4 partes. Os primeiros 45 graus, os próximos até formar 90 e assim por diante. De maneira que quando eu giro a minha câmera 45 graus para a direita, eu tenho meu tripé num lugar. Quando eu giro minha câmera 45 graus para a direita, eu tenho no outro. E esses lugares serão onde o tripé vai encontrar com a própria imagem na foto seguinte. Este lugar do tripé tem que ser idêntico, tanto o tripé quanto o fundo que ele cobre, em todas as fotos onde ele aparece. Então, de novo, eu tenho o tripé no centro. Se eu vou fazer 4 fotos, eu tenho 90 graus para cada foto. Então, eu vou pegar metade desse ângulo, 45 para a direita, 45 para a esquerda, em relação ao ponto original. Fazendo isso, quando eu for os próximos 45, o mesmo ponto em cada foto é coincidente em todas as 4 que eu vou tirar. E assim eu completo 4 fotos que resolvem o meu problema neste plano. É claro que em seguida eu tenho que desprender minha câmera, fazer a foto que aponta para cima, que fecha a parte que não foi contemplada nas 4 fotos anteriores, e a mesma coisa para baixo, completando então minha panorâmica esférica. No próximo tutorial a gente vai aprender como reunir todas essas fotos tiradas em um só grande plano para que a gente possa navegar em nossa panorâmica esférica. Aguarde os nossos próximos tutoriais, lembre-se de se inscrever no nosso canal. Eu sou o Patrick Oliveira e este é seu canal de treinamento.